O Ibovespa bateu a máxima histórica, mas será que a bolsa ainda está barata? Quero mostrar para vocês nesse vídeo que, na minha opinião, sim, ela está, e eu vou mostrar o porquê. Quais são os melhores setores da bolsa atualmente, quais os mais descontados e quais são os setores que eu fico distante. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. E o Bovespa bateu sua máxima histórica na última sexta-feira, chegando nos 139 mil pontos, e anualizado de 2025, o Ibovespa já subiu 15,87%. E quando a gente enxerga essa alta crescente dessa forma, a gente sempre fica pensando, poxa, será que eu cheguei tarde? Será que a festa já acabou? Ou será que ainda tem coisa para frente? Eu quero mostrar para vocês que, na minha visão, ainda tem muitos setores baratos e o Bovespa ainda pode destravar muito valor. E é o que eu sempre falo nos meus vídeos, não olhem apenas uma foto, olhem o filme todo. Percebam que realmente, no início de 2025 até o momento, o Bovespa andou bem. Porém, desde meados de 2021, o Bovespa já tinha chegado bem próximo dos 130 mil pontos e já fazem aproximadamente 4 anos que o Bovespa está lateralizado, que o Bovespa não tem andado tanto. Então, por mais que a gente tenha essa sensação, porque tem muitas notícias, o Bovespa está muito em alta, a gente fica com essa sensação que a festa já acabou. Porém, pessoal, percebam que dos últimos 4 anos, o Bovespa praticamente andou de lado. O mesmo aconteceu entre 2012 e 2016. E de 2016 até o 2020, o Bovespa subiu quase 200%. E aqui eu quero mostrar para vocês mais um ponto que, para mim, hoje o Bovespa ainda está barato, principalmente porque os fundos ainda não estão alocando no Bovespa, os fundos ainda estão receosos, ainda estão muito na renda fixa. Percebam que esse é o gráfico de alocações anuais em ações por fundos locais. Em azul, claro, são os ativos sob gestão dos fundos locais. Em azul escuro, a quantidade que encontra-se na Bolsa de Valores em ações. O pontilhado cinza seria a Selic e o pontilhado azul o percentual de alocação dos fundos em ações. Então, só para ilustrar para vocês, percebam que em 2007 a Selic encontrava-se em torno de 10% e 22% das alocações dos fundos estavam em ações, ou seja, uma boa parte estava bem concentrado em ações. Agora eu quero puxar um pouquinho mais para o presente. Percebam em 2020 que a Selic chegou a bater 2,5%, 15,2% da alocação dos fundos encontravam-se em ações, justamente porque a renda fixa estava pagando muito pouco, estava pagando muito barato. Então a maioria dos fundos estavam alocando mais em ações. E depois que a Selic deu essa alta, chegou nesse patamar entre 12% e 14%, a alocação em ações dos fundos desceu de 15,2% e hoje encontra-se nas mínimas históricas, entre 7,8% e 8%. Não houve nenhum outro período, desde meados de 2000, em que os fundos estavam com uma alocação tão baixa em ações. Então, no momento em que os fundos se animarem, que as alocações irem para as ações, o Bovespa pode caminhar ainda mais, pode andar muito mais. E aqui está o gráfico do preço sobre lucro dos próximos 12 meses, a projeção do Bovespa. Hoje o PL do Bovespa estaria em torno de 7,9, o que seria um desconto de 26,16% das suas médias históricas, que são de 10,7. Então a gente ainda teria um spread, um desconto para chegar ainda na média histórica, e é o que eu havia falado em meados de 2020, em que os fundos estavam bem concentrados nas bolsas, o preço sobre lucro acabou subindo, e isso encarece as empresas, principalmente porque quanto maior o preço sobre lucro, menor os dividendos pagos. Então a gente tem que aproveitar esses momentos de promoção, igual está acontecendo agora, dentro dessa série histórica desde 2010. O único momento em que o Bovespa bateu um PL de 8 foi em 2010, 2011, e quem foi acumulando ações entre 2011 e 2016 teve altos ganhos de 2016 até meados de 2020 e depois lateralizou entre 2020 e 2025. E percebam que interessante esse gráfico que eu tirei do Instagram do Bruno Perini, que relaciona o Ibovespa versus o EBITDA da empresa, ou seja, o fluxo operacional. A gente percebe que o fluxo operacional das empresas sempre andou muito próximo do Bovespa, porém desde 2021 o Bovespa lateralizou e o EBITDA das empresas praticamente dobrou, saindo dessa faixa dos 20, 21 mil para hoje essa faixa em torno de 42 mil. Então pode ser em algum momento que o mercado acorde e o Bovespa
Bovespa, a pontuação do Bovespa chegue nesse patamar para poder acompanhar o EBITDA das empresas, o crescimento do EBITDA das empresas. Falando do índice Small Caps, conforme eu havia falado, no último mês o índice subiu 15,62%. Então dá aquela sensação que a gente perdeu a festa, que não pode mais entrar, que se a gente for entrar a gente vai pagar caro. Porém percebam, pessoal, que mesmo no ano de 2025, o índice Small Caps ele desceu em torno de 0,83 do dia 1º de janeiro até hoje. O índice não subiu nada, foi justamente no último mês que o índice subiu. Porém, olhando de forma anual, o índice nem subiu, muito pelo contrário, ele até teve uma leve queda. Então, muito cuidado, não olhe apenas uma foto, olhem o filme todo. E percebam que a relação de preço sobre lucro do índice Small Caps tem um desconto de 30,71 contra suas médias históricas, ou seja, o desconto ainda é maior do que o próprio Bovespa. O PL do índice Small Cap hoje encontra-se em 9,7 e a sua média histórica foi em torno de 14. Então, sem preocupação, sem desespero, perdi a festa, agora não é a hora mais, vou guardar dinheiro embaixo do colchão, não é assim. Fiquem de olho, sempre tem promoções nas ações. Vez ou outra, o mercado escolhe uma empresa para poder bater, bate nela sem tanto motivo assim aparente, e é nesses momentos que a gente tem que aproveitar esse tipo de promoção da bolsa. E percebam que interessante o efeito da Selic no valuation das small caps. Percebam que do lado esquerdo, no eixo Y, encontra-se o small cap dividido pelo IBOV. E do lado direito, no eixo Y, é a taxa Selic. Mas percebam que o zero encontra-se em cima e a taxa Selic aqui no gráfico encontra-se decrescente. Ela está crescendo para baixo. A Selic aqui está em 18. Então a gente percebe que quanto maior a Selic, quanto mais ela chega, menor o índice small caps, mais ele fica amassado. E quanto mais a Selic baixa, o índice small cap tende a ter uma valorização maior que o Bovespa. Então, muito cuidado, pessoal. Aparentemente, a Selic tem se estabilizado nesses 14. A taxa da Selic futura, o DI futuro, está baixando. Tanto é que tem atraído investimentos para o Brasil. Então, muita cautela no índice Small Caps, porque ele ficou amassado desde 2020 para cá. Porém, aparentemente, isso pode surpreender, porque a Selic pode baixar no próximo ano. Mas isso é apenas uma projeção. A gente sabe que na renda variável, nada é garantido. Aqui eu queria mostrar para vocês o preço sobre lucro setorial, por setor. Percebam que o maior do Bovespa hoje seria o setor de agronegócio, que nos últimos dias, principalmente devido aos últimos resultados do primeiro TRI de 2025, vem animando os investidores. E 2024, principalmente, teve o lucro muito amassado, consequentemente isso aumenta o PL, e é o que eu venho falando aqui no canal já faz tempo. Eu acredito que ainda hoje o setor de petróleo e gás estejam em bons níveis. O setor de banco já andou bastante no início desse ano, mas eu ainda acredito que estejam em bons níveis. Existem bons bancos. Tenho ficado muito de olho, principalmente no Banco ABC, que entregou uma certa piora nos resultados do primeiro TRI de 2025, mas é uma tese que eu carrego comigo. Já falei em vários vídeos aqui do canal. E no setor financeiro, excluindo bancos, principalmente seguradoras, ainda acredito bastante, principalmente na BB Seguridade, que o mercado bateu na cotação desde que saiu o primeiro TRI de 2025. Eu aproveitei para fazer um leve aporte na BBSE, que eu ainda acredito que após essa queda deva pagar em torno de 10% de dividendos no ano de 2025. Então, olhando o Bovespa, o índice Bovespa, hoje o preço sobre valor patrimonial estaria em torno de 1,2, o EV sobre EBITDA de 4,9, realmente muito baixo ainda, uma boa rentabilidade em torno de 15,16% e um dividend yield médio de 6,71%. E a gente percebe que realmente, após a chegada do Trump e a tarifação, o capital mundial tem sido direcionado uma boa parte para o Brasil. Percebam a performance do Bovespa versus os Estados Unidos e os emergentes. O Bovespa, desde o início do ano, chegou a andar mais de 25%, enquanto os emergentes andaram em torno de 7%. A China praticamente não andou, S&P também não, Nasdaq praticamente se mantiveram estáveis. E aqui ao lado deixei a performance de índices setoriais do Bovespa. Um destaque para o setor imobiliário, que foi o que mais cresceu, em torno de 35%. Setor financeiro vem logo atrás, com crescimento em torno de 33%. E o setor de utilidades básicas também cresceu bastante, andou em torno de 27%. Enquanto o setor de industrial praticamente ficou parado, sem muito crescimento. No começo do ano, um início bem fraco,
para o setor industrial, principalmente causado pela Selic elevada, que acaba puxando as despesas das empresas e isso acaba batendo no lucro líquido e no resultado. E eu já falei em outros vídeos anteriores, quem faz a maior parte do preço do Bovespa são os estrangeiros. Percebam o fluxo dos estrangeiros nessa barrinha em roxo. Em meados de 17 de janeiro, o Bovespa começou a receber esse fluxo estrangeiro, então teve uma alta subida entre meados do meio de janeiro até o meio de fevereiro. Depois o estrangeiro começou a sair da bolsa, a bolsa teve uma leve queda, o estrangeiro retornou, a bolsa voltou a subir, estrangeiro saiu, aconteceu a mesma coisa. E agora em meados de 15 de abril, o estrangeiro voltou a acreditar no Brasil, começou a trazer fluxo para cá e o Bovespa bateu essa máxima histórica. E a gente percebe pelo volume de negociação, que hoje em torno de 58,7% do volume de negociação são de estrangeiros, individuais, pessoas físicas, apenas 12,3%, institucional 24%, instituições financeiras e outros, mais ou menos 4%. Então realmente percebam que o estrangeiro, quando ele se anima com o Brasil, a bolsa sobe bastante. Aqui eu queria mostrar para vocês essa tabela, que são as operações de short interest, ou seja, são as pessoas que acreditam que essas ações vão cair. Então elas fazem uma operação vendido, elas compram a um determinado preço, esperam as ações cair e devolvem para o acionista essa determinada ação e elas conseguem lucrar dentro dessa queda. Isso se chama operação vendida. E normalmente eu fico distante desses setores justamente por causa dessa volatilidade e a gente não consegue enxergar na Bolsa Brasileira empresas que se mantiveram bem, que cresceram lucros e fizeram um longo prazo dentro desses setores. Percebam o setor de aéreas. Então o setor de aéreas a gente observa que é um setor que não consegue ter um longo prazo na Bolsa Brasileira. A gente vê que diversas aéreas quebraram nos últimos anos e é muito difícil manter a consistência. Setor de transporte e logística também é um setor muito difícil, com margens apertadas. Setor de construção civil também não acompanho, acho um setor apertado, com uma concorrência muito grande. O mesmo ocorre no setor de alimentos e bebidas, não fico olhando, não fico perto. A Auren seria uma exceção dentro dessa tabela, porque ela trabalha no setor de elétrica, porém, hoje a Auren seria a empresa mais endividada dentre as elétricas da Bolsa. Então, realmente, o pessoal está acreditando que a Auren vai cair na cotação justamente por causa dessa dívida, mas esse seria um bom setor, na minha opinião, é um setor que eu gosto. Já falei de transporte e logística, varejo é outro setor que as margens são muito apertadas, não tem fidelização do cliente, o cliente simplesmente quer saber qual que é o lugar que você vai pagar mais barato, então as margens são extremamente apertadas. Ryzen acontece a mesma questão da Auren Energia, porque é um bom setor, o setor de agronegócio no Brasil teve um crescimento muito exponencial, porém hoje eu ainda acredito que a dívida da Ryzen está muito grande, encontra-se em torno de 3,5, assim como a Auren, que tem uma dívida de mais de 7, ou seja, demoraria mais de 7 anos de geração de caixa para poder quitar totalmente a dívida da Auren. Então não é a questão do setor, é a empresa em si que hoje encontra-se muito endividada. E a Gol seria a mesma questão da Azul. Então são esses setores que normalmente eu gosto de ficar longe, são setores que eu nem mesmo coloco na minha planilha pessoal, não estudo, não chego perto, porque no longo prazo não há muitas histórias de empresas vencedoras. Mas me conta aqui, pessoal, o que vocês têm feito após essa alta do Bovespa? Vão esperar uma queda ou estão continuando as compras? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.